Vai estrear agora o novo filme do It, palhaço baseado aqui, ó, no livro do Stephen King. Quando saiu o trailer, foi um dos trailers mais vistos da história do YouTube. Bombou isso daí, tá todo mundo louco pra ver o novo filme aqui. Mesmo porque o primeiro não era um filme, né, Ale? Era uma série. Uma série. Tem 2 episódios ou 3, né? 2 episódios que depois acabaram se juntando e virando um grande filme, né? Grande em termos de extensão. E o filme tá pra estrear aí nos cinemas, né? E a gente chamou a Marília, esposa da Daniel, que acabou de ler esse bitolo aqui do Stephen King, ó. Como é que você conseguiu ler tudo isso aqui? Não, ó, mas eu vou contar por que eu li esse livro. É porque eu tenho uma fobia desgraçada de palhaço. E eu comecei a passar vergonha em festa infantil, e aí eu falei, eu preciso lidar com isso de uma maneira... você foi enfrentar o medo. É, porque assim, eu comecei a passar vergonha mesmo. Eu passei vergonha uma vez, né? Como que você passou vergonha? Porque eu fui numa festa que tinha um palhaço. E aí? E eu quase morri. Você deu piti? É, eu comecei a chorar, foi horrível. Nossa, Marília. Mas aí eu falei, como eu tô com o Kindle agora, né? Falei, bom, vou aproveitar pra ler um livrão, porque o Kindle é bom, né? Que você... Ah, sim, é o que eu tô falando, porque não tem esse pesão aqui. É um saco de ler, essa é a né? minha edição ainda, que eu só comprei, não li, viu, galera? Quem leu foi os dois, eu só tô aqui de host. E aí eu resolvi ler, e foi uma experiência intensa, viu? É? Foi intenso. Por quê? Eu comecei a ler assim na hora do almoço, no meu trabalho. Teve dias em que eu passei mal depois de comer. Porque como eu tenho esse negócio com palhaço, começava a ler, começava a me dar uma ansiedade, gastrite e não sei o que. Teve um dia que eu cheguei, eu fiz um almoço de 2 horas, eu não conseguia parar de ler, assim. Eu não conseguia voltar pro trabalho, eu tinha que terminar. Agora, caramba! Um porém, esse livro pode ser esse bitolo, são 1000 e tantas páginas, né? 1100. Mas é um baita de um livrão, gente. It, pra mim, é o último grande livro da primeira fase do Stephen King. A primeira fase dele tá compreendendo aí Cemitério Maldito, tá compreendendo A Hora do Vampiro, A Hora do Lobisomem, Cujo, A Zona Morta, Carrie, O Iluminado. É só livrão, e eu acho que ele fecha com chave de ouro com o It. Depois disso, ele, no meu entendimento, ele foi bem irregular nos trabalhos dele, mas toda a primeira fase dele, a partir do momento que ele começou a assinar como Stephen King... Por quê? Ele assinava como? Ele assinava com vários pseudônimos. Ah, é? É, aquele filme daquele cara que vai emagrecendo, aquele Skinner, é baseado num livro do Stephen King que ele assinou como outra pessoa. Olha! E nesse filme foi quando ele lançou esse livro, foi quando eles falaram, ó, galera, esse aqui é Stephen King. E aí, na biografia desse cara que escreveu Skinner, que é esse pseudônimo aí do King, tem morte por câncer de pseudônimo, um negócio assim. Legal. Ele fez tipo um epitáfio pro... Ele lançou, saiu aqui no Brasil os livros de Burton, se eu não me engano, que eram todos os trabalhos dele que ele assinava com Burton. O próprio filme do Schwarzenegger, O Sobrevivente, que é um filme famoso, é baseado num conto de quando ele não assinava como King. Mas enfim, a coisa fecha aí essa fase áurea da carreira dele, que é uma fase incrível, e é um livro incrível. Não, é delicioso de ler. Acho que ele é rápido também. Não, eu li em um mês esse livro, lendo assim na hora do almoço, porque ele tem um clima muito gostoso de ler, a história é muito cativante e eu tenho será que é bom a gente contar a história? Não, a gente vai falar. Sim, mas por enfim, favor. O livro é muito gostoso de ler, eu recomendo muito, assim, quem tem medo e se assusta pelo tamanho, recomendo pegar no Kindle, se você não tiver paciência de ficar carregando esse tijolo na bolsa. Que é um tijolo. E é ruim de segurar também, né? Mas você lê muito rápido. É um negócio impressionante, assim, a leitura flui. Vamos deixar o link então do Kindle e da edição da Suma Letras aí na descrição. É a mesma edição que tem. Mesma coisa. É muito a versão legal. online é a versão online desse livro aqui. Eu achei muito boa a tradução. Que é uma capa bonita, né? Olha Agora, o que acontece? Enquanto alguns livros do King, eles são extremamente focados e pesados no terror, como O Cemitério Maldito, o It, ele é terror, mas ele oscila um pouquinho entre a fantasia e aquela fantasia gostosa, porque é com crianças, né? É um tema recorrente na biografia do King, o uso de crianças. Mas aqui são vários personagens que ele desenvolve todos, vira uma coisa meio Goonies em alguns momentos. Tanto é que eu acho que o próximo livro que ele escreveu depois desse já foi o Conta Comigo, né? O Corpo, né? Acho que chama O Corpo. Não sei, eu não cheguei a ler O Conta Comigo. A história que inspirou o filme Conta Comigo, que também é a mesma vibe, assim, né, da molecada, descobrindo a adolescência e também indo atrás de uma coisa tensa, não sei o que. E tanto é que ele fala dos personagens desse livro que ele gostava tanto dessas crianças que depois elas aparecem de novo em alguns livros dele. Ah, sim, então ele volta, ele retoma
saudade dos personagens. Ele falou que ele ama o clube dos perdedores, né? O clube dos otários. Ele ama tanto esses personagens que ele tem que voltar neles sempre. Assim. Mas isso é algo recorrente nos livros do King, né? Vários personagens, eles orbitam em diversos livros, assim. Tem o várias... xerife da Hora do Lobisomem, que aparece não sei onde, que blá blá, enfim. Tem alguns easter eggs legais, assim, no It de livros anteriores dele. Mas vamos dar uma sinopse? Vamos dar uma sinopse, sim. Então, esse livro, ele já começa, pra mim, é uma das melhores aberturas de história de todos os tempos, que é a cena da morte do George Denbrough, né? Que... Tá no trailer. Tá no trailer, a cena famosa do barquinho, né, de papel, que o irmão tá doente, o irmão mais novo quer brincar com ele faz um barquinho de papel, o menino vai brincar na enxurrada, quando o barquinho cai no bueiro e ele vai pegar, aparece o Pennywise, né? Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? Essa cena é maravilhosa. Ele fica conversando com o menino do bueiro. Se você caiu de paraquedas, o Pennywise é justamente o palhaço. O palhaço. Que na versão que eu li, eu até perguntei pra Marília aqui antes, a versão antiga que eu li, ele era traduzido o nome, ele era o Parcimonioso. E eu perguntei, Marília, nessa versão nova é traduzida? Não, porra, é Pennywise. Eu falei, caramba, que loucura. Parcimonioso. Parcimonioso. Então imagina, Bruno, muito bizarro, é um palhaço que tá dentro de um bueiro que cata o George, cata o molequinho. Ele mata o George de maneira brutal e assim, já dá o tom do livro, porque é extremamente violento. É uma criança de 7 anos que é mutilada pelo palhaço no meio de uma tempestade. Então ele encontra ele sem o braço, né? Ele arranca o braço do moleque. Ele descreve isso? Tudo. Descreve. O menino vai pegar o barquinho, o palhaço fica conversando com ele. Vem aqui. A frase famosa do Pennywise, né? Você também vai flutuar aqui embaixo. Ele fala assim. Aqui embaixo todos nós flutuamos. E ele arranca o braço do menino, o menino morre de choque e de perda de sangue. E aí, a partir daí, o Bill, que é o irmão mais velho dele, começa a fazer amizade com outros meninos. E todos esses meninos sofrem bullying, assim. O Bill é gago, então o pessoal zoa ele porque ele é gago. O Ben é o gordinho. Tem a menina que apanha do pai, que é pobre pra caramba. Tem o judeu, Tem o judeu, tem o negro. Tem um menino que é o sempre doente, o asmático. E tem o Rich, que é um moleque que ele é o palhaço da turma, ele não consegue calar a boca, ele apanha porque ele fala merda o tempo Fica todo. fazendo umas vozes esquisitas, imitando todo mundo e tal. E eles apanham dos bullies da escola o tempo todo e eles acabam fazendo amizade um pouco porque todos eles tiveram experiências com o Pennywise. Porque o Pennywise, a história do... Agora, só antes de você falar isso, só um detalhe, galera. Nisso que a Marília falou, dizendo esse personagem é o judeu, esse é o negro, esse é o engraçadinho. Talvez você tenha pensado, são todos tipos, né? É tudo clichê. Tudo estereótipo, não é? Tudo estereótipo, não é. Kiss me, fat boy. A construção dos personagens, dos principais, dos protagonistas e de alguns coadjuvantes é simplesmente brilhante. Assim, o livro é comprido não é à toa. Ele descreve muito, todos os personagens têm um background muito forte, assim. Ele vai contando o Mike, por exemplo, que é o personagem que é negro, que, diga-se de passagem, eu demorei vários episódios pra perceber que ele sofria bullying por ser negro, porque o King não descreve ele descreve a vida dele, a família dele, a história não descreve fisicamente. Você fica meio assim, sabe? Você não... ele não fica perdendo tempo com descrições físicas, é uma coisa mais do passado da cidade, do passado das crianças e tudo mais. Então é muito legal. E, por exemplo, do Mike, eles voltam até, 80 anos na história da família dele, e ele vai contando. E a coisa sempre assombrou a família dele, assim. Então, por isso que ele volta. Então, porque aí, o que acontece? A coisa mata o George.
que é a primeira vítima dele nesse ciclo, porque a coisa ela assombra a cidade de Derry, que é a cidade fictícia, que é basicamente a cidade do Stephen King, né? Ele só mudou o nome, mas é a mesma cidade. É uma cidade fictícia que fica na região do Maine. Todas as histórias do King se passam nessa região, né? Ela assombra a cidade de um tanto e tanto tempo, 27 anos. Por isso que o filme tá saindo esse ano. Porque o primeiro filme saiu em 90. Faz 27 anos. Olha só, que legal, mano. Eles estão crescendo. Não, mas eu acho que foi de propósito. Porque vai sair no mesmo mês, inclusive. Nossa. A matança vai voltar, assim. Que legal. E quando você começa a ler, você acha que realmente é um palhaço bizarro dentro de um bueiro. Mas começa a se desenvolver o livro, você descobre que o It, a coisa, traduzido, né, não é propriamente um palhaço. Palhaço é a forma preferida dele de se apresentar. Ela é uma manifestação do medo de quem a enxerga. Teoricamente é isso. Então tem momentos do livro que ela é vista como, sei lá, um lobisomem, como múmia. Tem aparições sensacionais, assim, como por aranha. exemplo, a história se passa em 2 tempos, né? Então, o livro começa em 1958, com a morte do George e com as crianças enfrentando a coisa pela primeira vez. E aí, a segunda parte do livro, que é totalmente intercalada, então não é spoiler, porque ele vai intercalando. Ele intercala 85, que é 27 anos depois. E 57. E 57, então são eles adultos enfrentando a coisa e eles crianças o tempo todo intercalado. E o ritmo disso é incrível, porque assim, quando chega mais pro final, é quase parágrafo a parágrafo. Eles veem a coisa criança, troca o parágrafo, eles vendo a coisa adulta, não sei o que. Tipo, começa Como a acelerar. é na sombra de 27 anos, pega 2 períodos distintos da vida desse pessoal. E a história vai meio que se repetindo, então Que chega uma hora que vai massa. sobrepondo muito rápido. Nossa, então tem um esquema de narrativa muito Não, é criativo. muito legal. É Que incrível. massa, cara. Tanto que ele foi premiado, né? Esse livro. Foi o segundo livro do King a ganhar. Esqueci o nome do prêmio agora. Um British Award. Um prêmio fudido aí. Olha. Altamente premiado. Foi indicado para vários outros grandes prêmios. E, porra, com razão. E você falou lá no começo que todos os meninos têm um histórico de assombração com ele. Isso, Você ia e é explicar isso isso que eu aí. ia falar, o Ale comentou da forma que o It assume. Então a molecada da década de 50, eles assistiam os filmes da década de 50, eles tinham medo daqueles monstros. Então eles veem o lobisomem, a múmia, a criatura do lago, vampiro, eles veem essas criaturas. A molecada da década de 80 vê o tubarão. Do Steven Spielberg, por exemplo. Olha! E eles veem o tubarão no canal. Mas você falou molecada, é outro... Não, mas não é molecada, eles porque, adultos na verdade, já. tem um diálogo no futuro, Ah, que o tá. cara conversa com uma criança e a criança fala: ai, teve um amigo meu que viu o tubarão do Jaws no canal, sabe? Ai, aí. Então, reflete no medo que a criançada tem, assim. E o que é a coisa, no fim das Então, contas? Então, né? isso é um o big King tem- spoiler. Isso é um big spoiler, então não conta. Mas é uma criatura, né, que existe aí há muito tempo, mas é muito bacana a forma como o King encontra pra contar isso, porque é meio que numa viagem, né, que eu não lembro direito, mas os moleques fumam a parada, fica Não, doidão. eles fazem Como é que é? um buraco de fumaça, né? Uma tenda de fumaça igual. Ah, é verdade. Eles têm um esconderijo. A boa parte da história se passa num bairro que é onde eles se escondem dos meninos que querem bater neles o tempo todo. Porque assim, o It, a coisa, ela não se manifesta só na forma dela, ela meio que manipula pessoas ao redor. Então, o menino que bate nas crianças está sendo manipulado. Henry, né? Henry Bowers. Henry, isso. O pai da menina que bate nela, que por sinal, eu acho que as cenas mais apavorantes desse livro são das pessoas, da violência de humanos contra humanos. Que são influenciados pela coisa. Não só. Às vezes é uma violência pura, assim, é porque a pessoa é ruim mesmo, sabe? Essas cenas pra mim são as mais apavorantes, as mais bem escritas. Mas o pai da menina é influenciado pela coisa. E o mais legal é que, assim, chega um momento que você começa a perceber que tem uma coisa errada com a cidade. Porque os meninos saem correndo no meio da rua, ensanguentado, e as pessoas simplesmente viram e fecham a porta e fingem que não viram nada, assim. Nossa. Sabe? A cidade tem uma coisa de errada com o Derry. Então eles começam a descobrir isso, assim. E o lance da tenda de fumaça? Então, e aí o eles se Stephen escondem King- nesse bairro. E aí eles cavam um buraco que eles fazem um esconderijo e eles descobrem, lendo na biblioteca, um deles é bem nerd, assim. E aí ele fala assim, tem um ritual que a gente pode descobrir alguma coisa. Porque eles sabem que eles têm que fazer alguma coisa. Eles estão lidando com algo
muito que não louco. é daqui. Em vez do King pegar e... Tudo bem que é um narrador onisciente. Em vez dele pegar e dedicar um capítulo contando a história da coisa dessa forma, ele põe a história dela de uma forma completamente intrínseca à história, amalgamada dentro dela mesmo. Que são os moleques tendo uma porra de uma viagem, como se fosse uma viagem de peiote, sei lá, por meio das ervas lá que eles cheiram. E vendo o passado. E vendo o passado de muito tempo, assim. Vendo Então. a história da criatura. Que Olha. pode ou não ser a história verdadeira. Porque não sei. foi uma viagem dos É uma caras. viagem delas. É um barato, cara. É um barato. Nossa, mano. E é muito legal que você vai descobrindo que de 27 em 27 anos sempre vão acontecendo as coisas, né? E os ciclos de violência da cidade que vão cada vez envolvendo mais gente e as histórias vão sendo desenroladas, assim, é muito legal. Tem uns eventos foda. Tem um confronto de gangues, de mafiosos, que é um grande evento, uma carnificina que acorda, desperta coisa, sabe? Tem uma cena de carnificina num bar. Tem várias cenas muito legais, assim, de violência, que já seriam legais de ler num livro qualquer, e aí você ainda junta com essa mitologia dos 27 anos e tal, é muito massa. E o que rola? O George morreu lá atrás, em 58. O irmão dele reúne o Clube dos Perdedores. Pra investigar. Acaba descobrindo toda essa história por trás do It. E de alguma forma, que eu não vou contar qual é, eles conseguem deixar a criatura... Eles vencem a criatura, deixam Eles ela acham que eles dormente. mataram ela. Eles acham que mataram e eles fazem um pacto. Eles falam assim, ó, se um dia essa criatura voltar, vamos nos reunir novamente para derrotá-la de novo. E 27 anos depois, a criatura começa a ter indícios de coisas acontecendo na cidade de Derry. Só tem um deles morando lá, que é o único, que é o Mike. O Mike. Que é o único que lembra. Porque a partir do momento que eles todos saíram da esquecem. cidade, eles esqueceram. Olha que doideira, cara. Eles esqueceram da existência dos outros, assim, não lembram Eles de nada. apagam da memória tudo que eles viveram quando eles saem da cidade. Por isso que a Má fala, tem mais coisas acontecendo por lá, né? E é um contexto místico fudido, assim. E aí o Mike pega, cara. liga pros amigos e fala, você lembra, tal. A coisa voltou. E aí começa tudo a voltar pras pessoas, assim. E as pessoas, quando elas são adultas, porque assim, a criança. Isso é o mais legal do livro pra mim, que é assim. Tem uma frase nesse livro que ele fala assim: provavelmente foram as pessoas que inventaram o mito do vampiro. E elas acreditam tanto nisso que pode até ser que um vampiro exista, mas provavelmente foi uma criança que inventou que enfiar uma estaca no coração de um vampiro ia matar ele. E provavelmente funciona. Porque foi uma criança, porque a imaginação dela é tão pura e é tão. Ela tem tanta fé naquilo que tudo deve ter surgido com crianças, assim. Então, e eles voltam 27 anos depois porque a coisa chama eles, porque a coisa tem certeza que dessa vez eles não vão vencer ela, porque eles são adultos, eles não têm fé. Eles não têm mais a imaginação. E quando o Mike liga pra eles começam a lembrar, eles são tomados por um medo, assim. Inclusive acontece uma coisa muito casca com um deles. Mas não fala. Não vou falar o que Mas fala. é tipo o segundo capítulo, mas também essa foi a cena que eu passei mal. Nossa, e pra você que tem medo mesmo de palhaço? Mas melhorou, viu? Ah, é? Melhorou, porque eu fiquei muito curiosa. Eu queria muito ver o trailer. E eu não conseguia ver. Aí eu li o livro, agora eu tô conseguindo. Você foi ver o trailer. Mas eu ainda não consigo assistir o filme da década de 90, porque eu acho que, de alguma forma, eu tenho trauma de palhaço por causa do Tim Desse Curry. filme aí. Esse filme da década Porque de ele é 90... feio pra caramba, Não, cara. é muito boa a caracterização. É, muito O Tim boa. Curry, ele é o grande mérito desse assustador. filme. Embora o filme ele corte várias coisas que não estão que estão no livro. E o filme faz um crime. Ele cria duas linhas narrativas distintas. A primeira metade do filme é as crianças, Primeiro episódio da série, a no caso. segunda é os adultos. Não intercala. Não Mas intercala. o próximo filme vai ser exatamente isso, né? É. Só que qual que é a questão? Esse filme, ele não se passa na década de 50, ele se passa na década de 80. É, pra identificar com o público de agora. E, tal. aí, e o segundo... E é a mesma coisa É. da E onda da década era um de 80. telefilme, era tudo bem mal feito, tinha pouca violência. A cena do George, por exemplo, que a gente acabou de falar que é uma cena gráfica ferrada no livro, é tão amenizado na da série. O que realmente vale a pena mesmo é a figura do Pennywise, que pela interpretação do Tim Curry acabou se tornando emblemática. Ele, imagina, a primeira versão que saiu aqui no Brasil do It era a aranha na capa, a aranha que aparece bem lá pra frente. E hoje em dia, tudo relacionado ao It, a coisa, tem a figura do palhaço. Isso está muito relacionado à interpretação que ele deu. O Tim Curry, aliás, é um puta de um ator e acho que em 2011 ou 2012 ele sofreu um AVC e ele tá fora do cinema desde então.
uma pena, uma perda, assim, porque é o cara do Horror Picture Show, é o Demônio da Lenda, um ator fantástico. E ele que, pra mim, promoveu o It dessa forma. And I remember we beat you. I'm not afraid of you. É que assim, esse filme também eu não vi, porque eu não consigo, mas o que eu sei é que eles praticamente não mostram as outras criaturas, né? Eles Sim, focam no focam no Pennywise. palhaço. Muito dele. E ao longo do livro são muitas criaturas assim que vão aparecendo. E nesse filme novo, eu acho que ele tem uma chance de ser bom, porque ele vai ter uma censura de 18 anos. Ah, é? Então ele vai ser bem violento. E pelo que eu olhei no MDB, tem várias das criaturas já elencadas, assim. Não vai legal. aparecer o leproso, que pra mim a criatura mais assustadora é o leproso pedófilo que sai correndo atrás do moleque. Nossa, e tudo que ele encosta morre, então ele vai encostando no mato, o mato vai morrendo, assim, ao redor. É uma cena muito boa, muito terrorzão de classe, assim, sabe? E eu acho que vai ser legal esse livro e o filme. E uma coisa que eu achei interessante dessa abordagem do filme novo é que o Pennywise desse filme, ele tem um lado mais meiguinho, assim, sabe? Porque nenhuma criança em sã consciência se aproximaria do Pennywise do Tim Curry. Aquele bicho é completamente assustador, sabe? Então, esse daí, eles fizeram uma abordagem mais convincente, assim, de um palhaço, que depois ele muda Depois e vira ele um muda. monstro, mas... E é interessante a escolha do King de utilizar um palhaço como a principal encarnação dele, sendo vista pelas pessoas, porque a ideia dá a entender que a criatura, o It, ela se alimenta do medo das pessoas, né? A pessoa vê lá e fica apavorada e de alguma forma aquilo alimenta a criatura, ela come, mata um monte de gente e depois dorme. Tem uma cena no livro, se não me engano, que ele fala que ele come a carne, mas o medo é o tempero, né? O choque que ele dá nas pessoas é o que tempera a carne, é o que deixa a carne gostosa. Especula-se que porque nem todas as vítimas são devoradas, na verdade são poucas que são devoradas. Então especula-se que no caso em que a vítima é devorada é porque ela estava vendo alguma coisa que a devoraria, como um tubarão. Ah, sim. Que é um dos maiores medos da pessoa é ser comido, né? O que realmente a pessoa... o alimento do It realmente deva ser o medo, o choque emocional. Aquilo que é o barato dele. Não, mas que criativo que é isso aqui, galera. É Porra, incrível. mano. Eu não li o livro, eu já comprei, tá aqui, esse é meu. Mas eu não li, mas eu tô loucão pra ler agora. E acho que eu vou tentar fazer pelo menos o começo antes do filme, pra eu chegar um pouco embasado no filme aí. If you'll come with me, you'll float too. 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 Bom, gente, eu tô curioso pra ler o livro, não sei vocês, mas eu aposto que está também. E se você está curioso, significa que este vídeo foi bom. E se foi bom, você deixa seu like aí, por favor, que você ajuda o vídeo a ser divulgado pelo YouTube afora. Se inscreve também no canal e bate no sino para receber as notificações. Fica ligeiro aqui que vai ter nos cards um outro vídeo de palhaços assassinos que nós colocamos aí pra vocês em comemoração ao It nos cinemas, beleza? Um abraço, valeu galera!